Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso Documentações em R. Hoje nós queremos apresentar para vocês como nós vamos criar tabelas no R Markdown. Mais especificamente, nós já falamos em algumas aulas anteriores, a gente vai mostrar um pouquinho a mais como é que a gente vai conseguir desenvolver isso. E nós vamos desenvolver em partes, porque nós temos um leque de possibilidades. Acho que no mínimo aí nós vamos ter 3 ou 4 partes de como desenvolver tabelas em R Markdown. Vamos ver algumas possibilidades também que a gente pode construir no quarto, e aí nós vamos ver como é que nós vamos desenvolver isso, mas vamos para o desenrolar dessas aulas, que creio que vai ter muita coisa boa para que vocês possam aprender. Antes de mais nada, nós gostaríamos de pedir para aqueles que estão pela primeira vez que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho para que a gente possa impulsionar essas videoaulas e que outros tenham acesso a esse material de forma gratuita. Será sempre um prazer compartilharmos conhecimentos juntos. Tudo bem? Beleza? Dito isso, nós já vamos para a nossa salinha de apresentação. E nós estamos aqui com o roteiro básico do R Markdown. Nós temos aqui o cabeçalho e o corpo do texto. Estamos prontos para digitarmos as linhas de comando para criarmos a nossa tabelinha. Bem, recapitulando para essa aula de hoje, nós vamos fazer o que nós fizemos lá nas primeiras aulas com a introdução ao R Markdown. Então, o que é que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou criar uma tabela usando R Markdown, ou na realidade, Markdown puro, tá? Então, vamos fazer aqui simplesmente o seguinte exemplo. Vamos criar uma tabelinha com o nome aluno, notas, período. E aí, o que é que nós vamos fazer? Essa linha aqui é muito importante, porque ela é que vai dizer o alinhamento da nossa tabela, tá? Se nós quisermos enfeitar, a gente pode justamente colocar esse cabeçalho da tabela em negrito, né? Colocando asteriscos duplos, é uma das possibilidades. Ok? Então, aqui nesse caso, nós vamos colocar 2 pontos, 3 traços, 2 pontos. E aí eu vou explicar para vocês. E agora eu vou simplesmente colocar alguns nomes. João, nota 8.2, primeiro período. Vou colocar Maria, 7.3, terceiro período. E vou colocar Flávia. Nota 9.4, segundo período. Beleza. O que foi que eu fiz aqui só para que a gente perceba o que é que eu fiz? Aqui especificamente, o que nós fizemos foi o seguinte, ó. Perceba aqui comigo o que nós estamos fazendo aqui. Então, nesse caso, eu estou centralizando. Vamos ver aqui, antes da gente fazer qualquer coisa. Vou apertar o botão Knit. Vai fazer a renderização do nosso R Markdown para HTML, que está sendo o nosso output em HTML, tá? Aqui nós temos a nossa tabelinha inicial. Veja que os dados, os valores em cada coluna, eles estão centralizados. Eu posso fazer essa alteração justamente mudando esses 2 pontos. Eu vou colocar apenas para esse lado, significa dizer que o alinhamento será à esquerda. Vamos compilar novamente para a gente ver.
ok? Então, o alinhamento aqui ficou à esquerda, percebe? O que basicamente a gente fez foi delimitar por barras verticais a criação das nossas colunas e o alinhamento da nossa coluna, ele foi desenvolvido justamente nessa segunda linha aqui, em que eu consigo alinhar à esquerda, centralizado ou alinhado à direita, usando esse formato aqui. Os dois pontos estando apenas para a direita e não inserido à esquerda. Uma outra coisa que a gente pode inserir aqui nesse processo é o cabeçalho, é o título na realidade. Então, esse título, basta a gente, após um espaço da criação da tabela, a gente inserir a tabela, tá? Então, tabela de dados. Então, simplesmente com esses dois pontos, eu insiro o título da minha tabela. Eu vou até colocar aqui. Título da tabela de dados. Título da tabela de dados. Observe que, por enquanto, nós não temos nenhuma formatação específica. Estamos apenas nessa primeira aula fazendo uma tentativa inicial de criarmos uma tabela. Depois a gente pode, com o CSS, então inserindo um pouco de código CSS, a gente pode ir melhorando essa tabela com relação à condição de cores, etc. Mas isso a gente deixa para um segundo momento. Então, nessa primeira tentativa, nós criamos, a grosso modo, uma tabela usando Markdown, dentro de um arquivo RMarkdown. Se nosso output aqui fosse em text, eu poderia criar o estilo de tabela não no formato Markdown. Eu poderia usar código LaTeX e poder criar uma tabela da mesma forma. O que é que a gente sugere? A gente sugere, numa formatação geral para a criação de arquivos de documentações em R, que a gente deixe da forma mais genérica possível, no caso, usando o Markdown puro. Precisarmos de coisas mais específicas para a criação de documentos. Eu vou fazer esse arquivo e a formatação dele será apenas o output PDF. Então, eu posso ficar focado em códigos em LaTeX. Mas se você tem um arquivo genérico e você pode converter para LaTeX, HTML, Doc, é interessante deixar o código mais genérico possível. De que código mais genérico possível seria esse? Em Markdown, tá? Mas esse fica a critério do usuário de fazer a melhor escolha possível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!